Olá, eu sou o pastor José Batista, estou iniciando mais um encontro com a palavra, hoje falando sobre o poder de Jesus. Inicialmente, irei falar sobre a origem do poder de Jesus, e o texto de João, capítulo 10, versículo 30, nos diz assim: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus, um dos seus atributos é a onipotência. Portanto, Jesus também é onipotente, porque, sendo ele o Filho de Deus, também ele é Deus. Jesus ressuscitou, mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 5 ao 6. Então, Jesus Cristo tem todo o poder, porque ele é um Deus vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Lucas, no capítulo 24, versículo 5, nos diz: E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Então o anjo disse às mulheres que buscavam o Senhor Jesus no sepulcro: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Então é por isso que o Senhor Jesus tem todo o poder. A morte não pôde detê-lo. A morte não venceu, mas ele venceu a morte porque ressuscitou ao terceiro dia. Foi morto, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O alcance do poder de Jesus. Jesus, aleluias, chegando-se, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra, porque ele, tendo ressuscitado, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. Então ele tem todo o poder no céu, ele tem todo o poder na terra, ele tem todo o poder na terra pela sua palavra que ele deu à humanidade. Ele tem todo o poder na terra pelo seu Espírito Santo que ele enviou para estar com seus filhos aqui na terra. Poder para ressuscitar mortos. Sim, Jesus tem todo o poder para ressuscitar mortos. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João 11, 43 e 44. Esse texto nos fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Então, mesmo após 4 dias, disseram ao Senhor Jesus: Já cheira mal, Senhor. Mas isso não faz diferença para que Jesus exerça o seu poder. Ele o ressuscitou a Lázaro. Também outro texto, em Lucas 7, 11 ao 15. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então este é o poder do Senhor Jesus, mais uma vez, como relatado em Lucas 7, 11 ao 15. O poder do Senhor Jesus para ressuscitar mortos. Você, muito provavelmente, já ouviu um ditado do mundo que diz: para tudo há uma solução, menos para a morte.
mas os textos bíblicos nos mostram que mesmo para a morte há solução quando se crê no Senhor Jesus Cristo. Poder sobre a natureza. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8, 24 e o 26. Observe que ele repreendeu. O Senhor Jesus repreendeu não somente o mar, mas ele repreendeu o vento e o mar. Ou seja, ele tem todo o poder sobre a natureza. Você já observou, às vezes, quão furioso está o mar? Sim, mas o Senhor Jesus tem poder para fazer com que o mar e toda a natureza se acalmem e haja uma grande bonança. Poder para curar doentes e enfermos. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Lucas 8, 46. Este texto bíblico relata a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela padecia de uma enfermidade, um fluxo de sangue, um sangramento constante, permanente. E o texto bíblico nos diz que ela já havia procurado os médicos e gastado tudo quanto tinha, mas não havia encontrado solução, não havia sarado. E nos diz o texto que cada vez ela piorava mais e mais. Mas quando ela soube que o Senhor Jesus estaria ali próximo à sua casa, ela fez um propósito de ir ao encontro dele para ser curada. E ela então venceu e superou diversos obstáculos. O obstáculo da debilidade física e os obstáculos daquela grande multidão que sempre estavam em volta do Senhor Jesus. Tendo vencido estes obstáculos, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. Então ele disse que sentiu que dele saiu poder, saiu virtude, porque aquela mulher não deu um simples esbarrão no Senhor Jesus. Ela tocou nele com fé e foi curada. Poder para libertar oprimidos por espíritos malignos. Sim, Jesus tem poder para libertar pessoas possessas por espíritos malignos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos 9, 25 ao 27. Então esse menino, o texto bíblico nos diz que ele tinha um espírito que causava nele a mudez e a surdez. Mas o Senhor Jesus expulsou aquele espírito maligno daquele jovem e ele voltou a ouvir e a falar. Ele foi curado, ele foi liberto. Este é o grande poder do Senhor Jesus para curar os doentes, enfermos e possessos por espíritos malignos. Jesus tem poder para nos socorrer hoje? Você pode fazer essa pergunta. Jesus tem poder para nos socorrer hoje? Meu amigo, minha amiga, eu quero afirmar com toda certeza e convicção, com base na palavra de Deus, que Jesus tem sim o mesmo poder para nos socorrer hoje e agora. O texto bíblico de Apocalipse 1, 17, 18 nos diz: E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo,
para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus Cristo tem sim poder para ressuscitar os mortos. Ele tem sim poder sobre a natureza, tem poder para curar os doentes enfermos, tem poder para libertar possessos por espíritos malignos, mas ele tem poder também para livrar a pessoa do inferno. Basta que a pessoa creia no Senhor Jesus Cristo, basta que a pessoa creia no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, basta que a pessoa creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, basta confessar que é um pecador e carece da misericórdia e do perdão do Senhor Jesus Cristo e será alcançado com a salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o como teu Senhor, como teu Salvador. E eu quero dizer também que Jesus pode nos socorrer hoje, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, 8, nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Mais uma vez, em relação ao Pai, um dos atributos de Deus o Pai é: Deus é imutável. E este também é um atributo do Senhor Jesus. Ele é imutável. O seu poder não mudou. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esta é a palavra que deixo para você neste momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até a próxima.